Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o Marcel Franco, professor de música, né, Marcel? Opa, Inclusive meu professor de música, né? opa. E meu ex-professor de música, Sim, deu uma ajuda pro Caio também, que deslanchou, hein, Caio? com Bom, certeza. Quanto maravilha. tempo já, Marcel, que você tá... Olha, como professor de música desde 95. Puxa vida, bastante Tinha uns tempo. 15 anos, mas eu queria ensinar, aprender a ensinar. Não Aham. só aprender pra mim, mas eu gostaria de... Nessa época eu lembro que eu queria aprender a ensinar pra ver se eu conseguia. Então pegava os amigos, ensinava os amigos. Você, ó, vem pra cá, você não quer tocar um pouquinho de violão? Deixa eu ensinar você, pra ver se eu era capaz de ensinar. Entendi. E funcionou, eu acho que de lá Eu pra lembro, cá foi... as primeiras aulas que o Caio teve foi comigo, né? Eu que ensinei Sim, sim. as notas, os acordes iniciais, né? Eu lembro. Mas É, eu não tenho essa paciência de saber, o dedo aqui pega um pouco leve, mais próximo do traço e tal. Sim. Mas é verdade, né? Primeiro você foi meu professor, depois foi ele meu professor. Eu impulsionei você pra isso, né? Lembro que o Caio comentava, meu pai toca, né? Eu tava comentando bastante de você. Sempre a gente falava bastante, que é referência musical desde pequenininho, né, Caio? Ah, sim, né? Acho que é o primeiro... Bidis. Na nossa família não tinha nenhum músico, né? Não mesmo. Então eu ganhei o Ah, primeiro, tinha... sumindo. eu ganhei o primeiro violão do meu pai em 73, cara. Caramba, 73? 73. Ele me deu de presente de Natal um violão, o rei dos violões ainda. A marca era o rei dos Ali em violões. Itupeva, né? Itupeva, isso. Isso. E eu aprendi com o Sérgio Porcari lá, né? Sérgio Porcari, que é parente meu Então, ele também. que me ensinou, foi tudo de ouvido, né? Não tinha partitura, não tem nada. E aí eu acabei passando a bola pro Caio. Hoje ele tá 500 mil vezes melhor que eu. Imagino. Mandou bem. Mas seu pai manda bem, cara. Manda bem. Criativo, os improvisos bem Sim. criativos. Então, Manda Marcelo, na Influência verdade, boa de blues. Marcelo, eu criei esse canal aí, que chama Estúdio 1304. A minha ideia é falar sobre música, sabe? Eu acho que é bastante importante culturalmente, né? Para desenvolvimento das pessoas, né? E você estava me contando outro dia que você está fazendo um trabalho mais ou menos parecido com isso, né? Se ofereceu, parece, para escola, para criança, alguma coisa assim ou não? Eu fiz confusão. Então, eu trabalho com escolas também, com classe. Aham. Com classes assim de escolas regulares, particulares aqui de Jundiaí. E é legal entrar na classe e mostrar música de verdade para a criançada, né? É verdade, né? Não tirando a qualidade das aulas de flauta, mas é interessante tocar com um instrumento harmônico, um instrumento de cordas e tal. E assistir isso dentro da sala de aula faz toda a diferença. Faz, né? Aham. E eu vi lá que você tem trocentos instrumentos lá, Sim. né? Você pega tudo, percussão, corda, sopro, tudo. Olha, de sopro nem tanto. É. Sopro é mais assim uma gaita, alguma flauta, alguma coisinha assim mais básica, né? Uhum. O forte mesmo são as cordas, teclas, percussão também. E cada instrumento é engraçado isso. Cada instrumento é uma história diferente. É, né? E a gente é eu, por exemplo, me vejo um músico totalmente diferente em cada um desses instrumentos. Sim. Se eu toco guitarra, eu sou um tipo de músico, eu tenho um tipo de instinto. Se eu toco o piano, eu sou um outro tipo de músico. Que legal. E se eu toco o acordeão, um outro tipo de músico. Então a gente sempre vai se descobrindo também com um instrumento novo. São novas escalas, novos ritmos. Sim, Então a gente acaba tendo que ter humildade também de entrar num universo que a gente pouco sabe, para poder entender bem a linguagem do instrumento, a história do instrumento e a história do estilo também que tem por detrás. Eu gosto muito de trazer instrumentos de viagens, então são escalas muitas vezes diferentes, principalmente instrumentos do Oriente Médio, né, que tem notas ali que a gente não tem aqui. Aham. Por exemplo, entre o Dó e o Dó sustenido, eles têm mais algumas notinhas ali. Entendi. Então, para o nosso ouvido não é tão comum, né? É desenvolvido nesse ponto. Pra gente soa um pouquinho Isso, desafinado. A Mas gente é ocidental, né? Então... isso, então a escala oriental ela tem umas notinhas aí meio estranhas pra gente no começo. Depois que a gente entende e respeita elas, a gente consegue tocar melhor, né? Uhum. Mas leva um tempinho pra acostumar o ouvido. Imagino. Então, e voltando a falar do canal, a ideia nossa, Marcelo, é trazer bandas aqui para falar sobre as bandas de Jundiaí, né? Bacana. Para dar um pouco mais de visão, né? Jundiaí não é uma cidade muito noturna, né?
Sempre, nunca foi, né? Na verdade, ela nunca foi tão noturna. A vida noturna foi meio... Tipo, 11h30, encerra tudo e acabou. Né? Fecha tudo, né? Fecha tudo. Mas você não vê, eu não vejo aqui, eu sempre senti falta, desde a minha adolescência, de barzinhos com música ao vivo, né? Coisa que tem em outras cidades aí. Você vai pro interior, por exemplo, só tem isso, né? Tem muito bar com música ao vivo e tal. É verdade. E eu gostaria que o Jundiaí fosse assim, cara. Seria legal. E você sabe, Pedro, Caio, também acho que vocês tem, a gente tem aqui o Politeama, tem o Sesc, de vez em quando vem alguns músicos e instrumentistas que eles não são famosos por grande público. Por exemplo, Hermeto Pascoal, vem o Yamando Costa aqui quase todo ano, e a casa sempre fica cheia, sempre esgota. Então, apesar de a gente não ter tanta tradição assim com barzinhos, tem alguns até, mas não são tantos, né? Mas eu acho que o público aqui pra música é bom. Eles gostam. Não, com certeza. Falta bastante espaço. Exato, é nesse sentido que eu falei. Sim, o pessoal Você gosta. fala, por exemplo, Yamando Costa, é um cara... Eu já vi vídeos dele, o cara é Virtuoso, né? toca muito. Sim, mas o grande público desconhece, né? Dificilmente o pessoal sabe. Hermeto Pascoal, então, Que é um gênio, né? Eu lembrei é um que gênio. você falou do acordeon, da sanfona, né? Dificilmente você vê, principalmente pessoas jovens tocando, pelo menos da minha parte, eu não vejo tanto, né? Mas é um instrumento super legal. Inclusive eu tenho uma sanfona, falei pra você. Sim, sim. Gostaria muito de aprender a tocar sanfona, mas é difícil. A mão esquerda aqui é complicada. Ah, mas acostuma, imagina. A gente tem que mudar a chavinha, né? O acordeão, por exemplo, é um instrumento que a gente entende diferente, apesar de serem teclas, a gente já entende diferente do que um teclado, né? A posição, a postura, até a respiração também, né? Tem o negócio lá do fole e tudo. Mas é uma linguagem diferente. Mas é muito bacana, é um instrumento lindo. Aliás, é legal ver o acordeon tocando, não só a música de forró e música sertaneja, que é o que o pessoal mais conhece. Por exemplo, você fala de sanfona, acordeon, tanto faz, depende muito da região, né? No sul, o pessoal fala muito gaita. Aqui a gente fala até acordeon, de sanfona meio dividido. No Nordeste, o pessoal fala fole. Conversando com o luthier de sanfona, ele fala, não, lá é fole, cadê seu fole? Vai trazer o fole aí, né? Caramba. E então é legal ver na música pop, eu tenho uma banda acústica, que é o Michael Douglas Quartet. A gente está fazendo um repertório acústico e agora incluindo também o acordeon. Para tocar algumas melodias que seriam dos metais, então a gente faz no acordeon mesmo, fica bacana. Metais é outra coisa que também ajuda bastante nas bandas, né, meu? Muito sensacional. É muito legal, né? Os Beatles, né, tem muita coisa, né, de harmonia, assim, de instrumentos diferentes, né, acordeão, bastante coisa também, né. Muito legal. Não sei se vocês lembram, teve uma turnê que o Paul McCartney fez, o turnê solo dele, e ele colocou acordeon nas músicas. Tem o My Love, acho que mais algumas. Nossa, ficou lindo. Sensacional. Então, é um instrumento riquíssimo, não só para essas músicas, né, que a gente está mais acostumado a escutar aqui, mas para todo tipo de repertório. Sim. Não, inclusive quando você falou de forró, eu lembrei muito de quermesse. Quermesse. Que você vê bastante, né? E é lindo, pô. Eu adoro os Gonzaga. Para mim, com certeza. É verdade, adoro dos caras que eu mais escuto. Mas Ian Tiersen, por exemplo, um compositor francês, tem músicas lindíssimas para acordeon. Tem as músicas italianas que são muito bonitas. Sim, Né? Argentina também tem, né? Argentinos tangos lindíssimos. Não tem como não gostar, né? Isso é muito bonito. Pois é. A música, independente da região, quem aprecia a música, independente do estilo, o cara acaba gostando em função da técnica que é usada nos instrumentos, né? Cada um tem o seu mundo ali na hora que tá tocando. Claro, né? Verdade. E eu me recordo muito do meu avô, o Antônio Porcari, tocando acordeon. Tem essa sanfona até hoje. Nossa. Ela vai uma vez por ano pro luthier para ele fazer uma revisão, para deixar ela legal. E tenho também do meu bisavô, o Reinaldo Porcari. Poxa. Lá do Medeiros. Essa sanfona tem uns 120 anos mais ou menos. Caramba. E tá toda hora também lá no luthier, né? Pra fazer conservar, né? Isso. E tem que estar tocando também. Esses instrumentos muito antigos, a gente tem que tocar muito, senão eles param de funcionar. São italianas. Italianas, isso. Mas é legal. Quando a gente toca com um instrumento que tem uma história, sim, é diferente. Que nem a guitarra que era do seu pai. Pois é. A gente tava falando agora há pouco de uma Fender Stratocaster. Pois é. É outra pegada, né? Além do instrumento ser maravilhoso, tem um gosto a mais que era do seu pai também, pô. Sim, tem mesmo. Tem as duas guitarras lá que eu tenho lá são
Uma que eu tenho desde moleque, né? Que eu tinha 15, 16 anos. E daí essa outra, realmente, quando eu acho que você cria uma conexão, talvez, eu acho, né? Com o instrumento, de certa forma, né? Chega até a ficar estranho você tocar outra às vezes, né? É, Então, cria essa conexão, assim. legal. Eu tenho uma guitarra que era do meu pai também. Né? Eu cheguei a ver, Isso. Eu lembro disso. Ela é de 64. Puxa. Muito antiga. Tem foto do meu pai lá, uma foto preta e branca dele. Né? Caramba. Ele tocava também? Tocava, ele gostava muito de Shadows, de Beatles. Olha que Era legal. mais música instrumental da época, né? Tinha um grupo que era o Red Lions. Ah, que legal. Ah, que Opa, legal. bacana. Puxa vida. Você sabe que eu cheguei a pegar bastante época, rapaz, de baile. Onde tinha, a gente chamava de, as bandas eram chamadas de conjunto antes. Né? E tinha o famoso em Jundiaí, eu lembro que chamava Balancete e a outra os Marvelous. Cara, Não conheço. uma das coisas que eu mais, até hoje, me impressiona é quando o baterista canta. Eu fico bobo de ver a coordenação. Porque tem que ter uma coordenação violenta pra tocar bateria, né? Meu ponto de vista, né? E o cara ainda cantar, meu. E esse a Marvelous tinha um baterista que nós acabamos vendo ele lá em Camboriú, no barzinho que nós fomos lá no metrô, lembra? Eu lembro mais ou menos, sim. E eu fui perguntar pro cara, falei, meu, você não é dos Marvelous? Ele falou, pô, sou lá de Jundiaí e tal. Depois de muitos anos, Marcelo. Ele Caramba. tava tocando lá no sul, lá em Santa Catarina. Caramba, e é difícil tocar bateria e cantar, não só por conta da coordenação motora, mas a bateria é quase que uma academia, você tá malhando ali. Pois é. Sim, é. Então o corpo chacoalha um pouquinho, né? Tem vários Sim. né, bateristas que cantam. Tem, Aquele do tem, Roupa tem. Nova mesmo, que é um... Nova, tem o Ringo, O Ringo, Ringo, é. é verdade. vários cara. bateristas aí. Tem muitos que Show de chamam- bola, show de bola. Uhum. E eu vi também um vídeo do que tá o... É o filho do Ringo, né? Que tá... Ele tá no The Who, eu acho, agora, né? Ah, tá no The Who? Eu acredito que sim, Não tenho... Puxa, Tem que confirmar, mas eu acho que acredito que sim. Não é ele que tem uma participação no Eric Clapton lá com... O filho do George Harrison. George Harrison, isso. É o Danny Harrison, É. né? Que ele tava fazendo Só que toca violão. guitarra, né? ele tava no tributo, né? Tava, ao exatamente. George Harrison. Exato. Isso. Show de bola. Muito parecido com o George Harrison, inclusive, né? Sim, Fisicamente sim. e tal. Muito. É muito parecido. Então, vocês vão ver a imagem depois, passando, na hora que for passar esse vídeo, a gente vai postar imagens suas lá, Marcelo, Maravilha. dos seus equipamentos lá, divulgar, Opa. não sei se tem interesse em divulgar algum Prazer, telefone. opa. Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Pra quem quiser fazer Pelo aula. telefone, a gente deixa o telefone mesmo. Aí tem um Instagram também que eu posto muitas coisas de música, mas de uma maneira bem informal. Né? Aham. Eu acho que a música é uma coisa natural pra gente. Sim, Né? Claro. E além de ser um elemento natural da natureza mesmo, pode ver que até os animais cantam, né? Sim. Mas a música tem que ser espontânea. Lógico que tem que ter aquela disciplina, né? sim, é. Não é mesmo? Com certeza. Estudando, a gente tem que fazer um monte de vezes a mesma coisa pra ficar bem feitinho, mas ela tem que ser natural, tem que vir de dentro mesmo, né? Eu acho Concordo plenamente. Nós conversamos, acho que na última aula lá, que a gente falou que o instrumento usa as duas partes do cérebro. Né? Pois é, você sabe que esse é um dos propósitos que a gente coloca em aula, nas escolas mesmo, a música, justamente por causa disso. É uma atividade que mexe muito tudo do cérebro. É o que mais movimenta tudo. É como se tivessem fogos de artifício, assim, quando eles colocam naqueles aparelhos para ver onde que acende tudo na cabeça, né? É. Não, e a força de vontade que realmente a pessoa tem que ter para aprender algum instrumento, tem que ter, né, Marcelo? Tem que Força de ter, vontade, tem que né? ter, tem que gostar. Principalmente gostar, eu acho, né? Da música em si, né? Tipo, gostar de música, né? Eu acho que esse que é o grande motor, assim, para as pessoas começarem a tocar alguma coisa, assim, eu acho, né? Pois é, mas o método influencia muito com também, certeza. cara. Às vezes a pessoa gosta muito, ela tem aptidão, mas por um caminho errado ela acaba até se desestimulando. Faz sentido. Você não acredita que não existe talento? Ou não? Olha, eu acredito, isso é uma velha pergunta. Isso é uma pergunta, você tá pano pra manga. Eu cheguei à conclusão assim, por uma questão de ciência mesmo, se você fizer de tal jeito, tal coisa, tal, você chega num resultado. Eu acho que a música tá para todos. Alguns têm um pouco mais de facilidade, outros não, mas a música tá para todos. Mas o talento mesmo por exemplo, um Mozart, um Freddie Mercury. Aí tem que nascer porque é uma coisa até orgânica, até do voz, Fred. né? Eu ouvi falar isso do Freddie Mercury, que a própria arcada dentária dele proporcionava ele ter aquela voz. Não sei se é verdade ou não. Sim. Eu acho que tem a ver, sim. Teve aí uns estudos científicos que analisaram assim, várias vozes de várias pessoas e chegaram na conclusão que a voz do Freddie Mercury é a mais perfeita de todos os vocalistas que já existiram.
Ele chega numa frequência que ninguém chega e ele faz um vibrato natural, ele tem umas pregas diferentes, um negócio assim, eu não sei explicar tecnicamente. Mas ele faz um movimento muito rápido e que só é reproduzido em instrumentos musicais. Em voz humana, nem o Pavarotti fazia. Incrível, né? Então é orgânico, né? Não é. E então você acha que talento, o cara, lógico, precisa ter também. Mas você acha que qualquer um todo mundo pode aprender. Pode aprender a música. Isso. Mas aí a música, ela pode ser diferente. Ela é diferente, na verdade, para cada um. Por exemplo, tem gente, você gosta muito de improvisar, né, Pedro? É uma delícia. É legal que você entra ali numa vibe bacana, relaxa, não é mesmo? Se expressa. É uma delícia improvisar. Pedro também gosta, né? Quer dizer, o Caio também gosta, né, Caio? Eu acho legal. Muito bacana. Agora, não é todo mundo que tem esse lado de improviso, né? Tem gente que gosta de tocar aquelas músicas, aquelas peças que já são prontas. Certinho, né? Tá. Então é uma preparação diferente para cada tipo de músico, para cada tipo de instrumento. Muitas vezes, é aquilo que eu estava falando, que a gente é um músico diferente em cada instrumento. Sim. Porque o instrumento te convida a fazer alguma coisa diferente. Verdade. Por exemplo, tem músico que tem muita facilidade para tocar alguma música de alguém, mas para criar ele não consegue criar muito bem. Tem gente que cria muito bem, mas não consegue copiar nada. Exato. Por exemplo, o guitarrista do AC/DC, o Angus Young, um dos maiores guitarristas importantíssimos na história. Mas dificilmente ele falou que ele tira uma música de ouvido. Ele não consegue. Falou que o irmão dele que tira, ele já não tira. O que eu notei também é que, na verdade, eu tô falando mais de guitarrista, mas isso eu acho que vale para todos os instrumentos, né? Mas cada um parece que tem uma identidade própria, né? Claro. Você ouve um Santana, se você ouvir, você sabe que é o Santana que tá tocando. Né? Santana é incrível. Assim, Eric Clapton. Eu não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com o ambiente, né? Da pessoa, né? Tipo, você vê o Santana tem muita influência de música latina, americana e tal, né? Você percebe no solo dele, né? Nas músicas dele e tal. Daí você vai pra um cara mais do blues, geralmente é um pouco mais, sei lá, você pega aqueles Delta Blues lá, os caras têm a influência de música africana lá, Sim, né? Nas músicas. Então também o ambiente acho que influencia, né? Então, eu já vi muita biografia desses guitarristas, Steve Ray Vaughan, aquele Clarence Brown. Você vai ver a biografia, ele se inspirou em alguém lá do passado, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele se inspira, mas ele cria a identidade própria dele. Sim, entendeu? eventualmente. Né? É isso que eu tava falando pro Marcel, que quando eu comecei a fazer aula com ele, lógico que o solo, por exemplo, do Mark Knopfler é deslumbrante, do meu ponto de vista. Steve Ray Vaughan, deslumbrante. Eu adoro. Só que, sabe, você fazer igual ele, não sei. Você perde sua identidade. Pode ser que você perca sua identidade, né? Não, e outra, você tem que tirar nota por nota do que ele fez. Né? A minha dúvida era saber se ele próprio, cada show que ele fizesse o mesmo solo, sabe? Não faz, difícil, né? Não faz. Difícil, eu acho isso, né? Muito difícil, eles mudam muita coisa, né? Muda. Às vezes tem aquele solo que é lindo, por exemplo, eu gosto muito do Slash, né? Tem um Patience, por exemplo. Tem um solo lá que é lindo. Ele nunca fez aquele solo. Só no estúdio, né? Se gravou, tá bom. Não, alguns solos não tem como mudar, né? Que você pega aí. Né? Isso, The Wall, né? The Wall, exatamente. Muito característico. Sim. Ou Burn Rhapsody, por exemplo. Tem como... Mas sempre o Brian May toca alguma coisinha diferente. Pode reparar. Ele tá tocando ali, ele segue as notas que são notas-chave. Isso. Mas em volta... Dá uma fugidinha. Isso que não perde a graça também, né? Sim, tem que dar uma improvisadinha também, eu acho, né? Porque senão você fica com a identidade do cara, né, meu? Eu acho que ainda mais quando você tá aprendendo, você tá se propondo a pegar a guitarra e desenvolver, sei lá, um estilo, ou tocar que seja mesmo. É legal você colocar uma coisa sua, de repente, né, eu acho, bacana. Né? E olha que coisa curiosa, né? Tem guitarristas, como a gente tá falando, David Gilmour e tudo mais, aí Brian May, que tem uma identidade, os solos assim são muito melódicos, a gente pode até cantar aqui, né? A gente pode até subir alguns solos dele, a gente tem na cabeça ali. Esses aí são até legais a gente reproduzir bem ali, muda alguma coisa de pegada ou outra. Mas, por exemplo, Jimi Hendrix, a gente não consegue lembrar de muitos solos dele assim pra cantar, são mais os riffs, né? Exatamente. Agora, era um cara que tinha uma energia, uma vibe, uma atmosfera na música que ele fazia... Que ninguém faz, né? Inovador, né? E se você pega um solo dele e tira, fica legal. Mas nem tanto. Funciona só com ele. Funcionava com ele. Isso. É único, né? Eu concordo. O Jimi Hendrix, acho que ele tinha muito essa questão do improviso mesmo, né? Assim, de tipo, vou fazer o que tá no momento ali, né? E
E acho que seguia essa vibe, mais ou menos, né? Pois é, e muitas vezes ele tocava até com a guitarra nem tão muito afinada, que ele usava muita alavanca que desafinava tudo. E ficava legal. E ficava bom, cara. Essas imperfeições, né? Com certeza. Acabam somando também, porque é a natureza, pô, o ser humano é imperfeito também. Tem uma história que até acho que tem um pouco a ver, assim, com o que a gente tá falando, que já falando de amplificador um pouco, né? Mas, assim, que hoje o Marshall é o amplificador dos amplificadores, né? Mas eu ouvi falar uma história, né? Não sei se é real mesmo. Que na época do Jimi Hendrix, ele tinha tinha levado um Marshall antigão, assim, né? Que ninguém conhecia a Marshall na época, acho que eram uns Vox, que eram mais populares, né? Fender, sei lá. E daí surgiu ele com um cabeçote da Marshall, assim, eu falei, mas que é essa porcaria que você tá trazendo? Não, pera aí, deixa eu... Ele ligou e saiu o som do Jimi Hendrix, né? Que é o som do Jimi Hendrix que todo mundo conhece hoje em dia. E a partir dele se popularizou, né? Então é muito relativo isso também, né? Tipo, às vezes o cara tira um som, acho que voltando a falar de habilidade natural da pessoa, assim, o cara tira um som de uma guitarrinha lá meio desafinada, de um amplificador não tão bom, mas ele tira um som que fica legal, né? Quando o cara é bom, né? Até a guitarra, né? Até uma guitarra ruim fica bom, né? Não, mas a gente já se adapta também, né? A gente se adapta ao equipamento, né? Sim. Isso. Sim. Não, tudo bem, a gente tá falando, partindo para a área de instrumentos, por exemplo, eu tive várias guitarras, né? Comecei com aquelas guitarras bem simples, né? Bem simples, mas eu achava, eu não sei se era... eu vou contar isso aí. Eu tocava, sabe, o som não ficava legal. Eu lembro que umas marcas, nem lembro que guitarra que era na época, mas era guitarra assim... Simples, né? Mais simples. Baratinha, de mercado, coisa bem barata. E eu falei, puxa, eu preciso comprar uma guitarra boa, porque o som tá ligado a... né? Mas aí que eu percebi, quando eu passava para você, por exemplo, para você tocar, saiu o som que eu queria tocar, entendeu? Eu falei, peraí, o problema não tá na guitarra. O problema tá na minha mão. E tem isso também, né? Porque você vê que músico... Você vê, às vezes, eu sou muito ligado à guitarra, né? Gosto de guitarra. Então, por exemplo, quando eu vejo uma banda ou na televisão, ou se apresentando, pô, que guitarra é dele? Eu tenho essa mania de, né? Sim. E o cara tá lá com uma Tajima tocando... Regaçando, né? Igual Fender, igual Gibson, e tá saindo bem, cara, né? É verdade, o som do dedo mesmo também, né? Onde que você posiciona, a pressão que você faz. Sim. E a ideia que você tem no momento, né? Sim, Por exemplo, a gente que gosta de improvisar. A gente pega um tema, uma música hoje. Amanhã é tudo diferente. Se a gente vai tocar de novo essa música, no mesmo dia, não sai igual também. Sim. Acho que é impossível, né? Ficar idêntico, né? No improviso, né? Se for aquele improviso fiel, improviso de verdade, que a gente gosta de fazer. Sim. Quando é uma música que já está pronta, um tema pronto, pode ficar exatamente igual. Não tem problema. Sua música erudita, por exemplo, você tem que estar sempre tocando daquele jeito que é exigido. Agora, o blues permite essa entrega pra gente acrescentar. A música vira nossa. Exatamente. E um detalhe interessante, cara, que me veio agora, quando eu comecei... Eu sempre quis improvisar na guitarra, né? Eu gosto de fazer solo. Eu gosto disso. Posso não fazer bem, mas eu vou chegar lá. E quando eu comecei a fazer aula com o Marcel... Só voltando um pouco antes. Antes eu via, por exemplo, Santana. Santana faz muita careta quando ele sola, né? Sim. Principalmente naqueles band e tal. E você sabe que eu me peguei fazendo isso todo dia, cara? A gente faz, né? A gente não percebe. Você tá sentindo a música, né? Você tá sentindo o que você tá fazendo, né? Sim, em Silver Vogue, por exemplo. Nossa senhora. Careta mesmo, né? Gary Moore, né? A gente fala assim, nossa, o que o cara tá fazendo, não precisa fazer isso. Mas se filma pra ver. Se filma. A gente faz pior. Não, com certeza. E eu acho que também tem muito a ver com o fato de você tocar bem o instrumento, tem muito a ver se você tá num ambiente, num ponto seu particular, que você tá à vontade, né, Marcelo? Porque quando você tá meio constrangido, parece que a mão fica mais dura, né? Pois é. A corda pega na outra. Pois é, eu acho que é assim, a música, quando a gente tá improvisando, principalmente, é uma comunicação que você tem. Pode ser uma comunicação no estúdio com os amigos da banda, ou numa apresentação é totalmente diferente. Tem aquilo, jogo é jogo, treino é treino. Exato, Ao vivo, numa apresentação, a gente tem um outro tipo de comunicação, então a gente soa diferente. Então, por isso que no estúdio é legal, aquela parte técnica, não é mesmo? Agora, ao vivo é onde que o negócio acontece e a gente lida muito com a energia do ambiente, né? Eu acho que para um musicista, assim, é essencial a experiência do ao vivo, assim, né? É uma coisa, né, que não tem como faltar, Vocês têm banda, tocam mais
do Você que também, eu há né? tempo. Eu também tenho, mas até vou trazer a banda aqui, já Sim. convidei o Dr. Celso para vir aqui falar da banda Stetophonics. É. Mas vocês ainda têm, vocês dois têm, você tem aquele receio ainda de errar ou já nem liga mais para isso? Porque o Caio me falou uma vez que é verdade, também uma coisa legal. Você vê, eu ensinei ele os acordes e ele me ensina alguma coisa, né? Uma Tipo troca. assim, a gente tá sempre aprendendo. Que quando você tá no palco tocando com uma banda, você não tá tocando pros caras, você tá tocando pra você mesmo. Né? Não sei se isso ainda acontece com No você. palco? Assim, eu vou fazer aqui o que eu sei fazer, entendeu? É. Você tá tocando, na verdade, pra você. Tem um elemento de entretenimento pras pessoas, eu acho que tem que Sim, ter claro. também, né? Aham. Assim, mas acho que as pessoas, acho que depende da experiência também, né? Depende do que você vai assistir. Se você vai assistir, por exemplo, uma banda de rock, assim, né? Acho que as pessoas esperam um certo nível de entretenimento ao ver você tocar. Talvez elas gostem da música que você vai tocar e canta junto, Sim, né? Coisas isso do ajuda tipo. bastante. Ajuda, lógico. Você sente isso, Marcelo? Esse medo? Você Olha- tem algum receio de errar uma nota? Olha, só uma coisinha. Tem outra banda também que eu tô tocando ali, Sim. que é o The Japes. Fiquem atentos, The Japes, uma outra banda nova aí do mercado Tem de som. Instagram? Não? Depois você passa Tem aí. Instagram, tem The Japes, tem o Michael Douglas Quartet. Então, esse negócio aí, né, do erro. O músico ele tem muito medo do erro, né? É. Na verdade, eu acho que a gente nem deveria chamar erro, são imperfeições. A gente não pode também querer deixar tudo perfeito quando a gente está querendo criar algo novo. Eu acho que tudo que a gente pode errar, quando a gente está tentando passar por um outro estágio, é super bem-vindo. Porque quem não arrisca não vai errar. É verdade. É. Se você está errando, mas você está progredindo, se você está fazendo experiências para ver se dá certo ou não, né? Não tem o Schumacher que rodava direto ali Sim, nas curvas e no fim ganhava tudo, né? Ele estava vendo os limites, vendo até onde que ele pode ir, até onde não pode. Então, um músico para evoluir, ele tem que errar muito. Tem que errar, né? Lógico. Tem que errar. Tem que errar para experimentar, para ver aquilo que vira ou aquilo que não vira. Você sabe que, lembrando disso, nessa banda, né, que eu tô hoje, Stetophonics, tinha uma música que a gente tocava, que era do Léo Jaime, e ele vai saber de que eu tô falando. Que teve uma hora que ele, num trecho da música, na parte do solo, cada instrumento fazia um solo, sabe? Então, por exemplo, era a hora do piano, aí terminava o teclado, né? Terminava o teclado, ia pro baixo, o baixo fazia um solo, saia do baixo ia pra bateria, saia da bateria ia pra guitarra. Aí o Pompeu, que é o guitarrista da minha banda, eu já ficava de olho pra ele, não me chama não que eu não vou, né? Cara, sabe, você começava a suar, Marcelo. Eu mesmo, sabia Pedro? que o solo vinha pra mim, eu falei, puta, e agora, né, meu? Vou errar, né? E, cara, ele sabe, o Pompeu sabe disso. Cada vez que eu olhava, ele ficava olhando assim pra mim, você vai? Eu falei, não vou, não, vai sim. E você tem que ir, não tem que ir, jeito, né? tem que Não ir. vai, mas imagina. A gente tem aquela preocupação, mas, pô, manda bem, cara. Imagina. E ia, não é? Não ia, e dava certo, não é, Pedro? Saía, né? Claro. Mas é o sabe. receio que você tem de fazer um erro. Porque você sabe que tem gente vendo. Eu acho que, Marcel, eu acho que pode dizer isso também. Eu acho que tem muita gente que nem sabe que você errou muitas vezes, não é isso? Você já Pois falou isso é, uma vez, né? Pois é. Se a gente ficar de boa tal e disfarçar bem um erro, Ninguém sabe. tranquilo. A gente pega disco do Led Zeppelin, tem muito erro. Sim. né? Né? Em disco tempo, de né? todas as bandas tem de tempo. Ou o Dire Straits tem umas notinhas ali, até nas Frutas da Swing, que são meio abafadinhas, né? Eu falei assim, pô, ele não fez isso abafado. Ele tava querendo Tava? tocar aquela nota ali, Deu ninguém enroscadinha. fala nada. Tudo Com bem, é o Mark certeza. Knopfler, tudo ali. Ele pode, né? E fica bonito. O pior é que quando a gente tá numa vibe legal, até o que seria erro fica legal. Fica. Porque tá cheio de uma vibração do momento também, né? Eu acho isso também. Eu gosto do músico que se arrisca bastante. Claro, tem que ser mesmo. Tem que ter, né? Tem que É um ser. desafio, né? Tem Um que ser. desafio. Quer falar do Então- espaço aí, das bandas? Acho que já falou um pouco, né? Mas acho que pode falar mais, né? Então, a ideia é chamar as bandas. Não, tipo, do próprio Marcel mesmo. É isso aí, vou passar para ele agora. Então, Marcelo, se quiser dar o Instagram para o pessoal. Ah, sim. Ou a gente pode colocar depois Pode colocar ali na embaixo. agenda. Isso, é verdade. Agora, em relação ao instrumento, é uma coisa interessante, né? Que a gente está falando sobre timbres e tudo mais. Eu acho que o mercado de instrumentos melhorou bastante, né? Ah, sem dúvida. De uns tempos para cá. Melhorou. A gente tá falando de guitarra. Antigamente, ou a guitarra era muito ruim ou era muito boa, né? Hoje em dia, pô, as guitarras que seriam
básicas são muito boas. Você consegue boas, ter né? assim, uma tocabilidade boa, não é mesmo? Tajima, essas coisas assim, né? Sim, bateria eletrônica também. Antigamente, pô, baterista tinha que ter aquela bateria enorme, fazia barulho pra caramba. Hoje em dia você compra uma com não pagando muito, tipo, não precisa ser 30, 40 mil, Sim. como seria uma bateria Yamaha, uma Holland, né? Hoje em dia, com 2, 3, 4 mil, você compra uma bateria que você muito boa. pode estudar em casa, num apartamento. Então, acho que o mercado melhorou muito, os instrumentos melhoraram para os músicos, né? Na parte técnica. Agora, em relação ao timbre, é um negócio complicado, hein? É. Vou dar um exemplo de cavaco, né? Eu gosto muito de cavaco, toco aí faz uns 20, mais de 20 anos cavaco. Sempre procurava um som ali no cavaco. E eu não conseguia, eu fazia aula, tentava, pegava todo o material, tá bom, tive uns 5, 6 cavacos ali. Daí eu falei assim, pô, eu vou comprar esse aqui que é de um luthier. Eu só tinha de fábrica, né, os fabricados. Nossa, quando eu toquei a primeira nota que ele chegou em casa, cara, foi emocionante. Eu falei assim, como que eu nunca tinha escutado aquele som? Não era a minha mão, era o instrumento. Muitas vezes a gente faz direitinho, mas a gente não vai escutar muito aquele som mesmo, principalmente em instrumentos acústicos. Né? Quando o instrumento é eletrônico, a gente ainda dá uma, né, Um jeito. dá um jeitinho. Agora, instrumento acústico, nesse dia foi emocionante. Tava tocando imagino. ali, acho que o tico-tico ali, pô, caramba, a nota é a mesma. Tô fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse é o som que eu busquei por décadas. E você costuma mandar seu... Porque, veja só, você compra uma guitarra de prateleira lá, seja importada ou nacional, você acha que tem que passar por um luthier antes? Ou não? Ah, olha, se mandar para o luthier aí, dá uma transformada na guitarra. É. Isso, porque a parte eletrônica, principalmente instrumentos que vêm da China, eles capricham no visual, fica muito bonito. Só que a parte da eletrônica, eles colocam que a gente não vê, né? Que fica ali por dentro, é tudo do pior e tal, né? Só para poder funcionar. Então, vira passar para o luthier, mexer na parte eletrônica, a parte de regulagem, se puder trocar os captadores. Sim. Hoje em dia tem uns captadores bons e tal. Mas eu tenho os meus instrumentos que eu mando sempre para o luthier. Todos eles. Uma vez por ano, mais ou menos, passo lá. Tem um luthier de confiança aqui em Jundiaí. Né? Que legal. Muito bom. Viu? Você me Faz passa o a endereço diferença. Faz a diferença. Eu tinha um violão de 12 cordas, para ter uma ideia. Era duro pra caramba. Muito duro. Gostava dele, olhava pra ele bonitinho e tal. Ele, mas duro, machucava toda a mão, não dava pra tocar legal, né? Mandei pro cara, pô, transformou. Puxa vida. Transformou. Então, uma regulagem é fundamental. Mesmo braço e traço, você acha Mesmo também? braço. Às vezes a pessoa pensa que ela não aprende porque o instrumento é daquele jeito mesmo, que ela não consegue. No fim, é a regulagem do instrumento que define muito. Caramba. Imagino também. Sim. Então é só um recado que eu acho que é legal, que os instrumentos melhoraram muito, mas um tapinha no luthier vale a pena, viu? Ele dá uma ajeitadinha ali, fica bacana. Legal, bacana. Maravilha. Para todos os instrumentos, né? Tudo. Com certeza, bateria também, né? Tudo. Opa, bem afinadinha, tudo afinação faz ali. diferença. Opa, maravilha, verdade. Beleza. Era isso. Marcel, eu agradeço a participação aqui, cara. Imagina. Valeu, Obrigado por ter Pedro. vindo. Valeu, Caio. 4 horas estou lá na aula. Opa, vamos lá, vamos fazer uns improvisos. Então, Marcel Franco, professor de música. E, Marcel, vai ter seu contato aí. Maravilha. Não sei se você quer deixar Instagram, alguma coisa ou não? Passa mesmo, passa né? ali, Depois, que é tá bom. difícil até de pronunciar, né? Assim. Eu passo depois ali. Beleza. Obrigado, Fechou. gente. Valeu, Caio. Valeu. Falou, valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.